gravação está em progresso, tá bom? Estamos gravando essa reunião para depois disponibilizar ela também pelo canal da igreja. Porque a gente vai falar sobre coisas importantes aqui, sobre a adolescência, vai aumentar o nosso conhecimento sobre o assunto, e eu espero que esse conhecimento mude o nosso comportamento também, não só o nosso, mas o dos nossos filhos também, né? Então, já está avisado. Primeira quarta-feira de todos os meses temos um compromisso juntos. Vocês que são pais e estão interessados em caminhar com a gente, não só aqui nas primeiras quartas-feiras, quer fazer parte da liderança, tem propostas para fazer, para a gente fazer coisas com os adolescentes, estamos de portas abertas, ouvidos e corações abertos, porque eu sei que a gente tem aqui pais e mães multitalentosos e que podem contribuir com muitas coisas, não só com os filhos de vocês, mas com todos os adolescentes que fazem parte aqui, representados por vocês aqui nesse grupo, né? Então, fica sempre aberto o convite. A gente, por enquanto, tem uma espécie de diretoria aí, né? Uma liderança um pouco menor, que está representada aqui hoje pelo Caio, pela Sanai, a Jéssica, a Carla não pôde estar, nem o Fábio e a Kemi, né? O Beco e a Kemi, mas estamos aí. Nós queremos ser não queremos só criar um grupo de adolescentes, queremos ser uma comunidade de pais fortes, né? Amém? Agora, sem mais delongas, passo a palavra, então, para minha esposa, Ellen. Dispensa apresentações. Ela se apresenta, é melhor. Senão eu vou encher muito a bola dela, ela vai sair voando. Mas é o Adolescência 2, né? Que a gente vai continuar falando sobre o tema. Beleza? Então, a palavra está com a Ellen agora. Boa noite, para quem não cumprimentei, tudo bem? Obrigada por estarem aqui com a gente. Deixa eu, então, me apresentar profissionalmente, né? Eu sou psicopedagoga. O que um psicopedagogo faz, vocês sabem? Um psicopedagogo trabalha com aprendizagem, né? Assim, formas de se aprender, né? Tanto pessoas que têm dificuldade, algum tipo de dificuldade de aprendizagem, como para melhorar, né, a aprendizagem em geral. E fora isso, eu trabalho com, a gente fala intervenção cognitiva. O que é isso? É o processo como a gente aprende. Qual é o processo que acontece dentro da nossa mente quando a gente lê, quando a gente raciocina, né? Então, é tudo isso que eu trabalho, por isso que eu tenho que estudar um pouco o cérebro, um pouco de comportamento, né? E eu trabalho na Brain Academy. E a gente trabalha com cursos, né, para crianças, adolescentes e adultos, ensinando a lidar com as emoções, né? Então, por isso que eu tenho que estudar bastante, né, tanto com relação ao cérebro, como comportamento, emoções, pensamentos, e a gente vai entender um pouquinho mais, né, desse universo todo, né, que esse universo que cabe aqui dentro, né, tão complexo e tão desconhecido, né, que é a nossa mente, né? E hoje um pouquinho mais específico a mente do adolescente. O que acontece, né? Qual que é esse processo que está acontecendo dentro da mente deles? Nós vamos começar com uma atividade de pais e filhos, tá? Não tem problema se você não está com seu filho e não tem problema se você não está com o seu pai, tá? Responde o que dá, dentro da programação que eu coloquei, tá? Depois, né, dessa parte que a gente vai fazer juntos, os adolescentes estão liberados, tá? Se vocês quiserem ficar para entender um pouquinho mais da teoria, vocês estão convidados. Se vocês quiserem sair para fazer outra coisa também, tá? Vocês fiquem à vontade, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês
um link de um Mentimeter, tá? É para responder, tá? Pode responder mãe, pai e até 2 filhos, tá bom? Só que cada um pode responder uma vez só, tá? Quando é pergunta de pais, pode um pai e a mãe responderem. Quando for de filhos, podem 2 filhos responderem. E tem perguntas que é todo mundo junto. Então, vocês vão ter que conversar, entrar em um consenso e responder, tá? Tá aí no chat de vocês, aqui, tá? Para vocês entrarem nesse link e responder, tá? Vou dar um tempo para vocês. Pronto, já? Vocês querem começar a ver os resultados? Bastante gente chegou, enquanto a Ellen está vendo aqui os resultados, mas eu estou vendo a Lica, que acabou de chegar. Temos a Selma, que chegou aqui também. Várias pessoas entraram. Bem-vindos. Estou colocando de novo no chat, tá? O link do Mentimeter, que é uma atividade para responder, de preferência, pais e filhos. Se tiver só pais ou só filhos, não tem problema, tá? Responde o que dá para responder. Então, vamos lá. Vou começar a mostrar para vocês verem como... Não está aparecendo. Calma. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, vamos lá. Isso daqui é que vocês viram, né? Vamos ver mostrar para vocês os resultados. Para os pais, qual desenho você prefere? Esse é desenho, ó, dos velhinhos, né? Ó, a Caverna do Dragão tá 42%. Depois, em segundo lugar, Thundercats. Em terceiro, os Flintstones. E depois, He-Man. Ninguém, acho que só... Ninguém é muito chegado no bombadão. No bombadão que andava em cima do gato guerreiro. Vamos ver. Próximo. A gente volta. Filhos, qual desses desenhos você prefere? Ó, Jovens Titãs em Ação. Não? Em segundo lugar, quase empatado, Naruto e Miraculous. Não? E em terceiro, o Incrível Mundo de Gumball. Ah, eu gosto tanto do Incrível Mundo de Gumball. Próximo, 2 filmes preferidos que vocês assistiram juntos no cinema. Nossa. Então, ó, o que está maior e mais destaque são os filmes que mais foram votados, tá? Então, o Divertidamente, eu acho que várias pessoas colocaram, né? Vingadores Ultimato também, acho que bastante gente deve ter colocado, né? E aí, ó, que riqueza, né? Vários filmes de animação, filmes de super-heróis. O Milagre do Paraíso, viu? Ah, é verdade, embaixo dos Vingadores, né? Mowgli, Frozen. Uhum. Vamos lá, próximo, vamos ver. Você usava alguns tá errado em português, né? Uma dessas marcas de tênis na adolescência? Vocês lembram o que é Bamba, gente? Eu achei que só eu que era velhinha aqui. Era um tênis duro, né? E aí, Le Coq Sportive, eu não lembrava disso, gente. Eu só lembrei porque eu vi na internet, eu coloquei lá, né? Tênis nos anos 80, 90, né? Era o que foi que apareceu. O Adidas era outro símbolo, né? Era um outro logo da Adidas, não é o mesmo que é o hoje, né?
Rainha também usa hoje, mas é outro logo também, né? Eu usava um Rainha Yacht, né? Para a escola, né? E vamos ver dos adolescentes, né? Então, qual destas marcas de tênis você prefere? Então, All Star tá em terceiro lugar, Nike em primeiro e em segundo lugar, Adidas. Então, vocês viram que tem, acho que a Adidas é o único que eu repeti, né? de marca. E escolha 2 lugares que você foram nas férias juntos. Praia, ó. Praia é um lugar marcante, né? Para todo mundo. E tem tudo quanto é lugar, hein? Que legal. Já Orlando, Maringá, Curitiba, Disney, Piracicaba, Martins. Que legal. É gostoso, não é? Lembrar, a gente pensar juntos, né? Em lugares que a gente foi, né? Recordar. Que delícia. E quais desses jogos você prefere? Pais, também, jogos, ó, né? Antigos. Pac-Man era de Atari, né? Né, Livan? Era de Atari ainda. E Super Mario já tem várias fases, né? Do Mario. Então, Enduro também, eu acho que era de Atari, não é? Isso aí, o Daniel, o pai do Davi, devia jogar muito Super Mario. Né? E o Street Fighter, né? Que também era De luta. mas era Isso de fliperama. Fliperama. Né? Pessoal de fliperama. Cabulava a aula para ir jogar Street Fighter. Eu não. Olha só, o Minecraft, 52%, né? O povo aqui, acho que quem entrou hoje não é chegado muito em tiro, né? O Free Fire tá lá embaixo, né? Depois o Roblox e depois FIFA, né? O pessoal que gosta de futebol. Próxima. Escolha o jogo que vocês gostam de jogar juntos. Uno tá ganhando. Stop, que legal! Baralho, Minecraft, jogos de tabuleiro. Que legal. A gente podia jogar. Ai, quando voltar, né, gente? Quando voltar, a gente puder presencial, a gente podia marcar, né, um dia para jogar todo mundo juntos. Né? Pais, filhos, tudo misturado, né? Fazer um Uno com 20 baralhos. Não vai acabar nunca, né? E vamos lá, próximo. Pais, como você era na adolescência? Tímido, tímida. Olha, eu acho que teve bastante, né? Então, não são só os adolescentes que sofrem com a timidez, seus pais também eram tímidos, né? Engraçado, exótico, sonhadora, tranquilo, tranquila, comum. Eu era revolucionário. Fui eu que coloquei isso, revolucionário. Agitada, quieta, anjinho, só que não. Curiosa, esportista, quieta, inseguro, fechado, né? Olha que legal. Bem parecido, né? Hoje a gente tem de tudo, né? Somos todos diferentes, né? Cada um tem uma forma diferente de passar pela adolescência. E seus pais também tiveram, né? Eles tiveram uma fase de adolescente. Agora vamos ver. Sonhos. Entrar na faculdade, fazer artes cênicas, ter uma família feliz, ajudar minha família, faculdade fora do Brasil, ir para os Estados Unidos, ser atriz, poder ajudar caridade, engenharia mecatrônica, voltar para a Disney, ser streamer,
jogador profissional, jogador de futebol, médico, pastor, conhecer a neve, conhecer Paris, me formar, conhecer a praia, ser dubladora, ter uma família, trabalhar na NASA. Ainda não pensei, ir para o espaço, ser modelo. Que gostoso, gente, saber os sonhos de vocês. Né? Tem gostoso ver que bastante gente falou de família, né? Que vocês pensam em profissões, né? E é tão gostoso sonhar. E a gente, tanto, né, como pais e como ministério, a gente quer sonhar junto com vocês. A gente quer o máximo que a gente conseguir prepará-los, né? Aumentar o sonho, né? Abrir a visão, quem sabe, né? Pensar em coisas diferentes ou não, né? Seguir esse sonho até o final. E deixa eu perguntar uma coisa aqui para os pais, tá? Quem tinha um sonho profissional quando adolescente? Profissional, tá? Você, quando era adolescente, falava assim: eu quero ser tal coisa. E hoje é essa coisa. Cumpriu, né? Realizou um sonho profissional. O Ivan levantou a mão. Então, conta pra gente, Ivan, qual era o seu sonho? Eu acho que era o mesmo que o da Pri. Também acho. A Pri também levantou a mão. Mas quando eu tinha 14 anos, eu falei para o meu pai assim: pai, eu quero ser professor. Aí o meu pai olhou orgulhoso para mim e falou assim: você é louco? Você quer ser pobre? E vou, cadê? Pri, cadê a Pri? Seu também, Pri? Desde criança, eu brincava, aí eu pegava minhas bonecas, eu era professora dela, escrevia a matéria toda na parede da minha casa com giz, né? Que louca. Depois para tirar, né? Aí, quando eu morei no sítio, eu dava aula para as galinhas, né? Então, desde pequena, criança. Também, queria ser professora desde pequena. Ai, nunca também, né? Desde novinha. Uhum. E o contrário, quem pensava, né, qual dos pais pensava, não, vou ser isso quando eu fazer essa faculdade, e foi para um caminho totalmente diferente? Tem alguém? Eu sou uma que foi para o caminho totalmente diferente. Quando eu prestei vestibular, eu prestei porque eu queria ser preparadora física de futebol ou de vôlei, olha só, né? E hoje sou professora. Então, né, hoje minha vida deu, né? Tive várias profissões e hoje minha profissão é totalmente diferente do que eu imaginei quando prestei vestibular. Então, tem muitas histórias, né? De pessoas que realizaram um sonho de criança e alguns outros não, né? Mas tenho certeza que todos aprenderam muitas coisas, né? Naquilo que viveram, naquilo que estudaram, né? E isso é o mais gostoso, né? Deus tem uma história, dá talentos diferentes para cada um, né? E aí, para terminar, né, essa parte, deixa eu voltar aqui e compartilhar com vocês. Então, por que, né, que eu fiz essa brincadeira? Né? Para a gente entender que família é um grupo de pessoas com idades diferentes, né? Com gostos diferentes, personalidades diferentes, que se amam e trabalham juntos para que todos se tornem pessoas melhores. Né? Eu acho que isso aqui é comum, né, em todo mundo que está aqui. Você quer que a sua família seja, né, que seus filhos cresçam, tenham saúde, tenham família, né, tenham uma profissão. E eu sei que vocês também, filhos, vocês desejam tudo isso para os seus pais, né? Mas aqui e hoje eu queria,
né, trazer para vocês o que é uma família cristã, né? Que também, que é cristã? Uma família que tem Cristo como centro, né? Que tem Jesus como a base, né, principal da família. Então, que é um grupo de pessoas com identidades diferentes, gostos diferentes, personalidades diferentes, que se amam e buscam juntos a Deus, né? Para que todos se tornem pessoas melhores. Então, essa é uma das nossas propostas aqui, né? Para esse trabalho junto com pais e filhos de adolescentes, que a gente busque junto a Deus, né? O que Deus sonha para a sua família, o que Deus sonha para a família do seu filho, né? O que Deus sonha para a profissão deles, o que Deus sonha para os sonhos deles. Então, nós queremos buscar todos juntos com a sua família, com a minha família, né, esses sonhos, né, e realizar que a gente possa ser famílias melhores. Amém? Então, ó, adolescentes que quiserem ficar aqui são muito bem-vindos, tá bom? Quem quiser sair e fazer outra coisa também não tem problema, tá? A gente se encontra no culto da semana que vem. E aí eu vou voltar a falar um pouco sobre os adolescentes, né? O que acontece na fase da adolescência, tá? Deixa eu só... Estou com calor. Então, vamos lá. Eu não sei o quantos, né, quem está aqui hoje estava com a gente na primeira, né, adolescência que eu trouxe para vocês. Então, eu vou fazer uma recapitulação bem rapidinha, tá? Só para a gente lembrar e vocês se situarem, e dentro da aprendizagem a gente fala para você pegar a trilha lá no seu cérebro, né, do que foi falado, e você seguir nessa trilha juntos, né? Então, vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Então, eu coloquei, né, um casulo de borboleta, né, porque é mais ou menos isso que acontece na adolescência, né? Não é mais a larva, né, e não é a borboleta ainda. Está no preparo, né, está descobrindo o que está para acontecer. E não pode furar o casulo, né, porque você acaba matando, né, a borboleta, porque ela precisa desse processo de romper, né, de maturar, né, de amadurecer, desenvolver e sair. Então, é por isso que eu coloquei, né? Pensa aí, com quantos meses ou com quantos anos o seu filho andou? Eu tenho certeza que eles não andaram né? Quem tem 2 filhos, cada um foi numa fase diferente, né? Tem criança que precisou dar a mãozinha, né? Para andar. Tem criança que nem Emi levantou e saiu andando. Então, por que eu trouxe isso, né? Cada um tem um tempo e um comportamento diferente, tá? Cada criança vai chegar na adolescência numa fase diferente e vai ter comportamentos diferentes na adolescência, tá? Tem crianças que vão entrar na adolescência com 9 anos, 10 anos, né? Às vezes. E tem crianças que com 15 anos, né? Com 14 anos, às vezes nem o corpo nem acabou toda a modificação, né? Toda a mudança do corpo. Então, é diferente. Cada caso é um caso. Tá? Cada família vai viver histórias diferentes, tá bom? Então, vai chegar, tá, gente? Não se preocupa, tá? Que cada um vai ter um tempo diferente. A adolescência é a fase de descobrir seu próprio mundo. Tá? Não é mais o mundo do pai e da mãe, tá? É o próprio mundo deles. Tá? Não é mais criança, eles estão para colocar um pé no mundo.
E é essa descoberta a fase da adolescência, né? E que mundo que eles estão descobrindo? Primeiro, um mundo interno, dentro deles, para dentro, tá? Quem é esse menino com essa voz grossa que eu não conheço, né? Quem é essa menina com esse corpo que tem seios agora, né? Que tem curvas, né? Que tem quadril, que eu não conheço. Será que as pessoas vão gostar dessa menina com esse corpo? Será que eu vou ser aceito com essa voz que eu estou tendo agora? Né? Então, é uma descoberta. O que será que eu gosto? Será que eu gosto de roupa colorida ou eu gosto de roupa preta? Né? Será que eu gosto de filme de romance ou eu gosto de filme de ação? Tá? São descobertas suas agora, né? Da fase da adolescência. E a outra descoberta é o mundo externo. Eles começam a descobrir que o mundo não é tão bom como eles pensaram, né? Que nesse mundo tem comportamentos ruins, nesse mundo tem hipocrisia, né? Nesse mundo tem maldade, né? Que aquele mundo de faz de conta e o mundo perfeito que às vezes as crianças têm a imagem, ele não existe mais, né? Então, eles começam a descobrir coisas diferentes no mundo que eles vivem, tá? E aí, quando eles vão descobrir o mundo, é como se acontecesse isso. Isso daqui é uma experiência que eu tive uma vez que eu fui para a Alemanha, né? Para onde ir? Né? Como é que chega? Eles têm um mundo para descobrir, mas para onde? Onde eu vou, né? E aí, assim, eu precisava ir para uma estações de trem, porque o Ivan perdeu a mala do Ivan, a gente foi e voltou da Alemanha, e a gente não viu a mala do Ivan. Então, eu tive que comprar roupa para o Ivan. Como é que eu ia chegar em algum lugar lá? Eu não conseguia nem ler as placas. Fui comprar o ticket, né, do trem, eu não conseguia nem ler. Né? Parecia assim, era outra língua, né? Mas eu parecia analfabeta, eu não conseguia saber, né, que trem pegar, que rumo tomar, quanto custava, eu não sabia nada, né? E é mais ou menos isso, às vezes, no começo do rumo da adolescência. Para onde eu vou? O que eu vou ser? Será que eu quero ser médica? Mas como é que eu vou ser médico? Mas é isso mesmo que eu quero ser? Como é que eu faço para ser médico? Será que eu tenho que fazer cursinho? Será que eu tenho que... Aonde eu vou estudar? Que matéria que eu preciso ser boa, né? Então, como é que eu vou chegar naquilo que eu quero, né? Nesse mundo que eu estou descobrindo agora, né? Então, tudo isso é a fase da adolescência, e um pouquinho mais, tá? Então, o, o tentar se achar, né? Nisso tudo. Quando você está perdido na Alemanha, né, quem que você vai procurar ajuda? Se você fosse mudar para a Alemanha, o que você ia procurar? Brasileiros. Né? Se você vai para o Japão, antes de ir para o Japão, quem que você vai pegar contato de quem? De brasileiros, né? Pessoas que você entenda o que eles estão falando, pessoas que entendam o que você vai passar, né? É a quem você vai atrás. E sabe que é atrás que nossos adolescentes vão? De outros adolescentes, né? De pessoas que entendam o que eles estão passando, que passem juntos por essa fase, né? Por isso eles começam a andar em bandos, né? Por isso eles começam a buscar uma identidade e não querem mais andar com pai e mãe, né? Porque o pai e mãe já não é da mesma tribo mais, né? Então, eles buscam, né, pessoas que andem juntos, que eles compreendam. Então, seu filho adolescente, né, está ou vai chegar nessa imagem, né? Com uma porta e com um mundo inteiro lá na frente, né? E assusta, né, gente? O que eles vão encontrar lá, né? Será que o mundo vai ser bonzinho com eles?
né? Será que vai dar certo, né? E o que a gente pode oferecer para eles nessa fase? Segurança e acolhimento, né? Vai, eu estou aqui, tá? Se não der certo, eu estou aqui para te ajudar, né? Mesmo que eles não queiram, né? Mas fale, deixe bem claro, né, que eles têm para onde voltar, que vocês sempre vão estar lá, né? Para ajudá-los, né, nessa nova descoberta. Então, outra coisa que eu falei na última aula é: prepare seu filho e sua filha para as mudanças físicas, né? Porque tem mudanças que eles vão viver sozinhos, né? Vai crescer pelo, né? As meninas vão menstruar, né? Os meninos vão ter ejaculações espontâneas. E aí, se você não explicar para eles como é que eles vão passar por essa fase sozinhos, né? No íntimo deles, tá? Então, prepare, né? Avise o que vai acontecer, que não é feio, que é mudança no corpo, o corpo deles está sendo preparado, né? Para que eles possam ter uma família, né? Para que um dia eles possam ser pais e mães, né? Então, ajuda muito na questão de segurança, né? Deles saberem quais as mudanças que vão acontecer no corpo deles. Né? E aí eu falei do cérebro, do pré-frontal, lembra, atrás da testa, que o cérebro, né, ele se desenvolve de trás para frente. Última coisa é aqui no pré-frontal, que é o que acontece lá? Decisões, né? Tomadas de decisões, autocontrole, planejamento, tudo isso acontece aqui no pré-frontal, que acaba de amadurecer, né, de se formar com mais de 20 anos. Então, o seu filho adolescente não está com o cérebro totalmente formado, né? Ele não está pronto para tomar boas decisões que pensem, né, causa e consequência, né? O autocontrole deles ainda não está, o cérebro não está pronto, eles precisam de ajuda, né? Planejamento, por isso que às vezes é tão difícil, né, deles planejarem, organizarem, porque ainda está em desenvolvimento o cérebro deles, tá? Falei da dopamina, lembra que a gente pôs a culpa na dopamina, né? Que tudo que aquilo que satisfazia, que trazia alegria, prazer, recompensa, que satisfazia a criança, já não satisfaz mais o adolescente. Então, né, Roblox já não serve mais, tem que ser jogos de alta intensidade, né? Marinette e Adrian não funciona mais, né? Ou a Ladybug e o Cat Noir não, tem que ser romances que cheios de adrenalina, né? Andar de bicicleta no quarteirão já não faz mais tanto sentido, tem que ter emoção, né? Um brigadeirinho só não satisfaz, tem que ser a panela inteira, né? E se não tem isso que eles sentem, tédio. Se não tem altas aventuras, né? Se não tem essa adrenalina, né? Essa emoção forte, entra no tédio, tá? Que é uma palavra muito comum entre os adolescentes, né? E aí, para sentir tudo isso, o que eles vão atrás? De fazer coisa errada, né? Porque é satisfação rápida, prazer rápido, né? Então, bebida, drogas, né? Brigas, discussões, tanto de jogos como de ideologias, né? De política, futebol, tudo isso, né? Traz uma emoção forte. Ficar, namoros, também porque prazer rápido, né? E aventuras, né? Buscar coisas sempre, tá, gente? Porque cai a dopamina, eles vão atrás de coisas que aumentem, né? Que façam eles sentirem emoções, tá? E aí, para acabar, né, que eu falei para os pais, prepare
Preparem-se para as mudanças, porque vão acontecer, tá? Estejam abertos para negociar, porque eu estou mandando, com o adolescente já não vai funcionar tanto, né? Então, precisa ter diálogo entre os dois lados, tá? Demonstre amor sempre, mesmo que eles não queiram, né? Mesmo que eles queiram ficar trancados dentro do quarto, né? E sejam o pré-frontal de seus filhos, pré-frontal, né? Aquela parte aqui do cérebro, que é tomada de decisão. Às vezes você tem que ajudá-los a tomar decisões, porque o cérebro não está formado. Às vezes você precisa ajudá-los a planejar. Às vezes você precisa ajudá-los a ter o autocontrole, tá? Porque o cérebro está no processo de amadurecer, né? E adolescentes, filhos, você é normal, tá? Se tudo isso, né, seu corpo está mudando, né? Se você está em busca de coisas, de emoções fortes, né? Você é normal. Todo mundo passa por isso, inclusive seu pai já passou, sua mãe também, tá? Tente expressar o que você pensa e sente para eles, tá? Eles não conseguem adivinhar, seus pais, não? E ninguém te ama como seus pais. Não? Às vezes você prefere ouvir um amigo, mas os seus pais, eles sempre vão querer o melhor para você. Ouça-os. Deixa que eles sejam o seu pré-frontal, né? E te ajude a tomar boas decisões, tá? Esse foi um super, hiper, mega resumo da outra aula. E eu falei que eu ia falar sobre a poda neural, né? O que é isso? Coloquei aqui um cérebro. Ai, acho que eu não vou conseguir fazer isso. Espera aí. Deixa eu mudar minha estratégia. É o seguinte, ó. Vocês continuam vendo aí? Então tá. Daqui faz de conta que é um cérebro e que faz de conta, né? Um desenho de um cérebro e cada bolinha preta, tá? É um neurônio. Tá bom? Neurônios são, né? A gente tem 86 bilhões de neurônios. E o que faz sentido, né, para os neurônios? Não é a quantidade, mas é a conexão que eles fazem, é a rede que eles formam. Então, deixa eu pegar aqui um. Então, vamos dizer que você, né, outro dia você me ouviu falando sobre a dopamina. Então, ó, esse neurônio conversou com esse, tá? E aí, você pegou e contou que existe a dopamina. Ai, como é que eu faço aqui agora? Você contou a dopamina para o seu filho. Ai, gente, cadê? Então, aí você foi daqui, para cá, tá? E aí, outro dia você estava pensando em alguma coisa e você lembrou da dopamina de novo. Tá? E aí, ó, você foi de novo, daqui para cá, tá? E aí, hoje, eu contei de novo para vocês sobre a dopamina. Então, foi daqui para cá. Tá vendo que aqui, ó, esse caminho, ele ficou mais forte, tá? Então, aí ele tá começando a gravar no seu cérebro, tá? E isso vai acontecendo em tudo que a gente vai aprendendo. Se você vai na aula de matemática, é a mesma coisa. Né? Se você vai na aula de português, é a mesma coisa. Se você vai na igreja e ouve uma história de Jesus, é a mesma coisa, tá? O que acontece na poda neural, tá? Tudo aquilo que não foi usado, ele é cortado, tá? Não tudo, tá, gente? Mas muita dos neurônios que não são usados, eles correm o risco de ir embora, tá? E existem várias podas neurais na nossa vida, tá?
sabia que na gravidez você teve uma poda neural? Ah, é por isso que eu não... né, faz sentido agora. Ah, por isso que eu reagia, por isso que eu não lembrava, né? Por isso que muita coisa acontecia, né, na sua gravidez. Por volta dos 3 anos, que falam que é a crise, né, dos 3 anos das crianças, tem outra poda neural. Entendeu? E na adolescência tem a principal poda neural. Tá? Então, muita coisa aqui, ó, que não foi usado é podado. Tá? E por que acontece uma poda? Por que se poda uma árvore? Às vezes, né, porque ela está muito cheia, né, e ela às vezes fica até mais fraca se ela está muito cheia, né? Então, para dar força, né, para abrir um pouco, né, o caminho. E a mesma coisa no nosso cérebro. Né? Às vezes tem tanto neurônio que atrapalha, né? A poda neural, ele diminui para que as conexões melhorem, né? Porque você melhore qualidade. Então, tem uma diminuição, né, de poda neural na adolescência, mas tudo que é gravado forte na adolescência, grava mais forte, fica mais, eles gravam melhor. Por isso que tudo que se aprende na adolescência a gente carrega para sempre, né? Características. E aí deixou. É que nem celular, gente. Sabe quando seu celular tá lerdinho? E você tem que tirar alguns aplicativos? Que aplicativo você vai desinstalar? O que você não usa, né? Então, aqui, ó, tá, né? Usado 27 de março de 2018, né? Então, ele vai lá, né? O que não usa, né? Os aplicativos que não usa, você apaga do seu celular, né? E o nosso cérebro faz a mesma coisa, ele apaga, ele, né, faz essa poda. E a minha pergunta para vocês é: o que vai ser apagado nessa poda neural no seu filho na adolescência? Né? O que foi gravado? Será que relacionamento familiar teve uma repetição boa, né? O amor, né? O relacionamento com o pai, filho, com os irmãos, teve uma conexão boa para ficar? Né? Será que o autocontrole, apesar, né, de eu ter falado que não está pronto, mas a gente estimula o autocontrole nas crianças. Será que ele vai ficar? Né? Organização. Será que o seu filho treinou bastante organização para que na poda neural ele continue sendo organizado? Espiritualidade, né? Será que, né, o que ele sabe de Jesus, que ele sabe da Bíblia, né, foi reforçado a ponto de chegar na poda neural, ele continuar sabendo quem é Jesus, o que a Bíblia fala, né, as histórias bíblicas. Né? Então, isso é para nossa reflexão, gente. O que não vai ser cortado do seu filho? Né? E quem tem filhos pequenos, é uma reflexão. O que você quer que fique? Será que é só matemática? Será que é só português? Né? Ou será que são valores morais também? Né? Será que são versículos bíblicos? Né? Então, o que tem na bagagem do seu filho para ele sair por aquela porta? Né? Que a poda neural não vai levar. Vamos lá, vamos prosseguir. O que mais acontece na mente do adolescente, tá? Então, até aqui a gente estava falando de cérebro, né? Sabe o que acontece? Ó, eu vou colocar aqui, eu vou explicar. Abstração. O que é abstração? Tá? Abstração são conceitos que só existem dentro da sua cabeça, da sua mente. Não dá para pegar. Né? Não é concreto.
tá? E criança, as crianças só são, né, principalmente até uns 10, 11 anos, elas só vivem num mundo concreto. Tá? Então, assim, falar para elas o que é graça de Deus. Né? A gente dá exemplos, mas não dá para pegar a graça de Deus. Né? O que é salvação em Jesus? Né? Dá para pegar a salvação em Jesus? Não dá, a gente dá exemplos. Né? E isso, né, só passa, né, eles terem essa capacidade de abstração na adolescência. Por isso que na adolescência, eles têm um entendimento melhor da espiritualidade, né, desses conceitos, né? Desses conceitos que dentro, né, da igreja é tão abstrato que a gente fala sempre. Eles se interessam por filosofia, por política, coisa que não acontecia antes, né? E eles começam a reparar em comportamentos, né, também. Por isso que o mundo já não é tão bonito para eles como era antes. E fora isso, né, o que eu quero chamar a atenção para vocês, que eles começam a ter consciência dos pensamentos. Até então, era algo muito difícil para eles reconhecerem o que eles estão pensando. Né? E o que acontece? Eles começam a reconhecer os pensamentos ruins também. Né? Eles começam a ver as limitações deles. Coisa que na criança é muito mais difícil. E na adolescência começa a aparecer. Tá? Isso é maravilhoso, gente, reconhecer pensamentos, mas é extremamente perigoso na fase deles, se eles não tiverem o seu suporte, o seu apoio. Tá? Por quê? Vou explicar, tá? Primeiro, deixa eu explicar outra coisa, tá? Sabe o que mais aparece nessa fase? Deduções. O que é isso? Eles começam a ver um padrão e tirar suas conclusões. E aí começa a fase da contestação. Eles têm opinião para tudo. Tá? E só que a opinião deles é muito baseada no que eles sentem. E às vezes não é baseada nos fatos. Tá? E tem briga por causa disso, né? Então, por exemplo, a mostarda é melhor que o ketchup, porque eu gosto de mostarda, né? Aí você pode até falar, não, mas eu gosto de ketchup, o ketchup tem tomate, né? Não, mas mostarda, aí ele vem retrucando, não, mostarda é uma semente. Assim, mas por que o ketchup é mais vendido? Né? Porque as pessoas gostam mais de ketchup. Ah, mas não, mas eu gosto da mostarda, então. E eles vão defender o ponto de vista deles, porque eles gostam de mostarda. Né? E aí é sempre assim, é mais emocional do que com argumentos, tá? Mas pensa comigo, né? Eles são adolescentes, eles estão entrando nessa fase agora. Eles estão descobrindo os pensamentos deles agora. Então, não espere que eles tenham um equilíbrio, tá, entre a lógica e a emoção nesse momento. Tá? Eles precisam aprender a como ter esse equilíbrio dos fatos e das emoções. Tá? Então, ajude. Tá? Tem muito pais que corta, né? Começa, né, aquela contestação e já, cala a boca, meu filho. Não aguento mais. Né? Por isso que falo, é nessa fase que todo mundo fala da aborrecência, né? De ficar batendo, né? De forçando e o seu ponto de vista se defendendo, né? Que nem uma coisa que já aconteceram nas minhas aulas, né? Briga por causa de música, né?
Ah, não, porque quem ouve sertanejo é brega. Não, porque o certo é ouvir K-pop hoje, que tá na moda, porque todo mundo ouve. E aí todo mundo começa a defender o que gosta, né? Pela emoção, né? Porque não tem muitos argumentos. Né? Então, essa, né, é o... Gente, lembra, tá? Eles estão aprendendo. Ajude-os, tá? Nessa fase. E vamos falar um pouco de emoções, tá? Para a gente terminar a nossa conversa. Mas emoção, acho que a gente vai ficar um tempo ainda. Então, eu quero montar um quadro para vocês do que acontece na adolescência, tá? Então, primeiro, vamos falar de emoções. Eles sentem emoções novas, intensas e instáveis. Por que novas? Gente, vocês acham que uma menina, uma criança, já tinha passado pela irritação da TPM? Não é novo? Não. É uma emoção nova. É o que ela nunca sentiu antes, tá? Intensa e instável. Os meninos, né, tanto também por causa dos hormônios, a raiva, às vezes, ela vem mais forte. Né? É novo, é intensa e é instável. Tem hora que tá com um bico desse tamanho, né, de mau humor. E, de repente, do nada, já tá fazendo piada. Né? E tudo que sente é muito forte, tá? Isso por causa dos hormônios, por causa da poda neural, por causa da dopamina, tudo junto, tá, gente? Tá tudo junto no pacote. E tudo isso vai trazendo essa questão das emoções para eles. Tá? Outra coisa, então, que eu já falei para vocês, pensamentos desconhecidos. De repente, ele começa a se comparar com o amigo e descobre que vem um pensamento para ele que o amigo é mais popular e vai se dar melhor na vida do que ele. Coisa que talvez nunca tenha passado na cabeça dele. Então, ou passava às vezes na cabeça dele, mas ele não tinha consciência. Agora ele vai começar a ter consciência do que eles estão pensando. Né? Outra coisa, que descobertas. Ele não sabe quem ele é. Às vezes ele precisa tentar se encaixar dentro de um grupo para ver se é aquilo que ele é. Né? Às vezes ele vai ter que entrar no grupo dos, sei lá o que tem hoje, dos revoltados, para ver se ele é um revoltado. Né? Ele vai ter que entrar no grupo das patricinhas, né? Das meninas que gostam de se vestir bem, né? De se maquiar, para ver se ela faz parte desse grupo. Né? E ele vai descobrir, e ela vai descobrir se faz parte ou não disso tudo. Né? E outra coisa, gente, ó, isso daqui eu descobri há pouco tempo. Você sabia que os adolescentes têm mais dificuldade de reconhecer emoções? Em si mesmo e nos outros. Né? Em si mesmo porque eles estão descobrindo. Mas eles têm mais dificuldade de reconhecer o que pelo rosto, tá? O que a outra pessoa está sentindo. Baseado nisso, gente, se vocês conseguem entender por que tem tanto bullying no ensino médio? Por que os adolescentes são tão cruéis, às vezes? Né? Que a gente fala, onde vai parar a empatia desses adolescentes? Porque, às vezes, eles não veem que a pessoa está sofrendo. Eles não veem que a mãe está ficando com raiva. Né? Eles não veem, né, o sofrimento daquilo que ele está falando no rosto da outra pessoa. E esse cenário aqui que eu estou mostrando para vocês, gente, tem um negócio que está acontecendo hoje muito sério, que
tem muitos adolescentes com doenças, né, emocionais e mentais, porque eles estão vivendo tudo isso sozinhos. Às vezes, com pais que cobram, pais que brigam somente, né? Pais que não entendem o que eles estão vivendo, e aí eles estão vivendo sozinhos, com essa avalanche de emoções, de pensamentos, sem saber quem são, e sem saber, né, que na fisionomia que o pai está tentando ajudar. 50% das doenças mentais começam na adolescência. É um número muito alto. E hoje, né, assim, o quadro geral que a gente ouve, que a gente lê na internet, é um número enorme de adolescentes que estão se autoflagelando. Adolescentes que se machucam, que dão um soco na cara, né? Porque eles estão passando por tudo isso sozinhos. Então, é uma fase em que as emoções têm que ter um cuidado muito grande. Tá? Dê um suporte para os seus filhos nessa fase, tá? Principalmente nas emoções deles. Tá? Então, baseado nisso tudo, né? Como e onde você e o seu filho, né, vão passar por essa fase. Né? Como? Né, e agora, né, vocês devem estar falando assim, e agora, Ellen, o que eu vou fazer? Será que meu filho vai passar por tudo isso? Será que eu faço, né, para ajudá-los? Que comportamento eu devo ter para que eles não, né, meu filho não entre em crise, não tenha que tomar remédio, não tenha, né, um transtorno, né? Primeiro lugar, gente, muita gente colocou aqui na nuvem de que vocês foram normais, né, na adolescência. Então, cada pessoa teve um comportamento. Lembra? Eu falei lá no começo, cada caso é um caso. Eu não sei como é que vai ser o seu filho, tá bom? Mas, na minha vida, eu fui uma adolescente normal. Eu tive as minhas crises, tive as minhas revoltas, tive a minha fase de depressão, mas eu tinha uma família que me sustentava. Eu tinha uma família muito presente. Então, esse é o primeiro passo, tá? Que eu me aconselho. Presença. Mostre que você está lá, né? Que você está lá para apoiá-los, né? Mostre que você o ama. Né? E a gente não, você não sabe, né? Qual grau que eles vão chegar. Tá? Mas, em segundo lugar, né? Uma das coisas que a gente conversou aqui, né, quando a gente estava planejando o ministério, é que nós gostaríamos que nossos filhos tivessem um lugar seguro para passar pela adolescência, que tivessem famílias que tivessem o mesmo pensamento, os mesmos valores, para que eles crescessem juntos e passassem por toda essa dificuldade juntos. Então, aonde você quer que seu filho esteja? Com quem você quer que seu filho ande? Que tipo de ensino você quer que ele tenha nessa fase? Que seja reforçado e eles não caia na poda neural e ele carregue para o resto da vida. E o último ponto, gente, se você não pode, você não sabe o que fazer, você tem um Deus que sabe. Um Deus que deixou um livro, né, com ensinamentos que podem basear a educação que você vai dar para o seu filho.
eu quero um versículo que eu sempre tive para mim, desde que me nasceu, né, que baseia a minha educação em mim, é o que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu queria compartilhar esse versículo com você. Que o temor, né? O temor não é medo, tá? Temor é respeito, né? Como fala assim, quando você admira muito alguém, né? Que esse temor que você tem por Deus possa ser o que baseia a sua sabedoria na educação dos seus filhos. Então, a gente está aqui para caminhar, né? A gente tem gente de várias outras igrejas, né? Várias outras denominações. Pessoal, vocês têm uma igreja para sustentá-los, para andar junto, para caminhar, né? Com você, né? E com o seu filho. Então, confie em Deus, né? Busque, né, na Bíblia, e busque apoio na sua igreja local, né? Porque é o melhor lugar, né? É o lugar em que você vai encontrar pessoas que querem o mesmo que você quer na educação dos seus filhos. Tá bom? Bom, era isso que eu queria para compartilhar com vocês hoje. Espero ter ajudado a você entender um pouquinho melhor do que acontece na adolescência, a entender por que dos comportamentos, né, que a gente vê tanto, né, no dia a dia, no cotidiano, a gente não entende, a gente simplesmente acha que é de adolescente, mas por quê? Então, eu quis tentar explicar para vocês o porquê, né, que acontece por uma razão, né, tanto de hormônios como questão do cérebro, né, que vem esses comportamentos, e que tem uma saída, né, gente, que tem uma forma do seu filho adolescente crescer com saúde, crescer emocionalmente equilibrado, né, e ser uma fase em que ele possa buscar mais a Deus. Não? Ivan? Legal. Ótimo. Obrigado, Ellen. Deixa eu parar aqui, né? Isso. Esqueci. Então, assim, né? Vou reforçar um pouquinho o recado, né? A gente, uma vez por mês, esse espaço está aqui não só para os adolescentes, mas para nós que somos pais. A gente está programando um monte de coisa legal. A gente está pensando em trazer alguns especialistas em algumas outras áreas. Vou dar um exemplo para vocês. A gente conhece uma pessoa que entende muito de games, estuda o assunto, né? Então, a gente quer trazer pessoas para virem falar com a gente, para nos instruírem, para nos darem alguma visão sobre coisas que fazem parte do cotidiano dos nossos filhos também, para a gente entender melhor, não ficar só criticando, né? Mas a gente entender esse universo, esse mundo que eles estão sendo preparados para viver, né? Então, tem muita coisa bacana que a gente está planejando, que a gente quer trazer para vocês, né? Para a gente também. E a semana que vem nós vamos ter culto de adolescentes normal, então pode falar para os seus filhos que eles vão poder ficar o culto inteiro, eles podem hoje também. Mas eu queria trazer um reforço também para os pais que têm adolescentes mais velhos, né? O pessoal, a gente está com uma massa muito boa de adolescentes mais novos, o pessoal mais pré-adolescente para adolescente, mas eu acho que a presença dos mais velhos é uma coisa muito importante também. Então, encorajem quem tem filhos mais velhos, vou dar a idade aqui de 14, 15 para cima, encorajem seus filhos a participarem também, porque eu sei que os mais velhos às vezes têm vergonha de andar com os mais novos, mas os mais novos precisam olhar para os mais velhos, né, e aprender com os mais velhos também. Então, quem tiver aí adolescentes na segunda faixa aí, né, dos 13, 14, até os 18 anos, encorajem eles a participarem. Vão ter momentos que a gente vai dividir a turma em dois para conversar com mais novos e mais velhos. A gente quer fazer uma coisa bem personalizada também, mas a gente encoraja o pessoal maior a participar também. Vocês, pais, por favor,
né? Encorajem seus filhos a participarem também. A gente quer agradecer o pessoal de fora de Pompeia, né? Tem uma galera que eu vi, pelo menos o que eu vi, não sei se eu vou conseguir citar todos, mas eu vi pessoal de Itaquera, da Liberdade, Presidente Prudente, Brasília, Japão. Estamos internacional, hein? Estamos ficando chique aqui. Então, bem-vindos e obrigado pela presença de todos, né? E eu queria passar a palavra para o pastor Guto, para ele falar né, e para orar, para a gente encerrar esse momento também. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir? É que eu estou com um fone aqui. Que legal, né? Eu quero agradecer muito aí a Ellen. Realmente, que aula, né? A gente não tem isso em qualquer lugar, viu, gente? Então, com essa qualidade e com essa empatia, né? Está muito conectada com a nossa vida, com o nosso viver, né? Então, ela tem uma filha pré-adolescente também, né? Então, eu creio que a maioria aqui, né? A gente já passou da época aí dos filhos adolescentes, né? Mas a maioria ou já estão na adolescência ou vão chegar ainda, e que privilégio que cada um aí tem de poder saber de tudo isso antes das surpresas começarem a aparecer, né? Então, que bom poder preparar, né? Então, que Deus abençoe muito vocês, cada um de vocês, que tenho certeza que tudo que vocês ouviram aqui vai ser muito importante, vai ajudar muito, né? Na criação dos filhos. Ok? Vamos orar, então? Deus, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso de instrução, de ensino. Ó Deus, que cada palavra que ouvimos aqui, Senhor, possa ser guardada no coração e na mente de cada pai, mãe. Ó Deus, para que quando tudo isso começar a aparecer e acontecer, ó Deus, que eles consigam lembrar daquilo que ouviram aqui, das suas anotações também, e possam, com a ajuda do Senhor também, poder ajudar os seus filhos a passarem por esses momentos de mudança, de tanta novidade, Senhor, na vida deles. Ó Deus, dá da tua força, da sabedoria, do discernimento, que somente o Senhor pode dar a cada um dos pais. Deus, nós te agradecemos também por tantas famílias aqui representadas, que a tua bênção alcance a vida e a família de cada um, Senhor, e que a gente, nessa nobre tarefa que o Senhor nos deu de criar filhos, ó Deus, o Senhor possa realmente abençoar, ó Deus, para que cada família possa realmente criar seus filhos na instrução da tua palavra e com sabedoria também. Nós oramos agradecidos, ó Deus, por este momento, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, gente. Pastor, quer falar mais? Pode falar, pastor. Não, estou dando tchau. Tá bom. Pessoal, a gente criou uma página no Facebook, tá? Se vocês quiserem, acessem o Facebook, está lá como Ministério de Adolescentes da IEH Pompeia. Procura lá que vocês vão achar, e a gente vai conectar algumas coisas através do Face, tá bom? E a gente vai se comunicando. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, prestigiando o trabalho da igreja. Tá bom, gente? Até a próxima. A gente manda mais notícias aí para vocês das próximas atividades. Valeu! Valeu. Obrigada, Ellen. Ivan, Deus abençoe. Amém. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada. Parabéns. Obrigada, tchau, Foi tchau. ótimo. Obrigada. Valeu. Boa noite. Obrigada, Ellen. Foi ótimo, viu? Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau. Tchau, Lídia. Tchau.